Muito bem, jovens, sejam bem-vindos a essa análise do edital. Eu tava maluco pra fazer essa análise, cara, porque esse concurso é bom pra caramba. Gente, a análise digital é assim, ó, é uma xícara de café pra aguentar até de noite, porque vídeo longo, você sabe que é isso, e um pouquinho de água pra hidratar. Mas vem comigo, gente, essa análise digital tá show. Eu tenho certeza que vocês vão pegar um tanto de dica aqui sobre a prova aberta, sobre a banca e tudo mais. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai sim te ajudar a poder prestar essa prova, tá? Sensacional esse concurso, eu tô apaixonado com esse concurso, é um concurso excelente. Principalmente para quem fala assim, Luiz, eu não tenho vaga, eu sou recém-formado, não tenho muita vaga para recém-formado, tal, o que eu faço? Faço especialidade, não faço? Cara, são 10 vagas para clínico geral sem especialidade, 10 vagas. Achei excelente isso aí. E tem vaga também para book e para endo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas fica comigo até o final. Vídeo de análise digital é sempre muito longo. Faz um lanche leve para não engordar, porque tem prova física e prova puxada, tá? Já te adianto aqui que é prova bem puxada. E vem comigo, cara. Bom, começando aqui pela banca. Qual que é a banca, Luiz? É o Instituto AOCP. E de cara eu já falo, gente, Instituto AOCP é diferente de AOCP Concursos. São duas bancas diferentes. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Olha só. As inscrições é do dia 4/5 a 6/6. Então a inscrição ainda não abriu. Vai abrir semana que vem, tá? Então dia 4/5 a 6/6. Um mês praticamente aí de inscrição. E o concurso é válido por 2 anos, tá? Prorrogáveis por mais 2. 2 anos após a homologação. Podendo ser prorrogado por igual período. Faltou a letra O aqui, ó, homologação. Beleza, jovens? Então, bora falar sobre essa banca. Luiz, que banca que é essa? Eu tenho dúvida, porque eu sempre acho lá, Instituto AOCP, AOCB, como é que funciona? Olha só, jovens, eu mandei um e-mail lá para o Instituto AOCP, como se eu fosse um candidato, né, querendo tirar essa dúvida. Eu perguntei exatamente isso, olha aqui, ó. Tenho uma dúvida, Instituto AOCP é o mesmo que a AOCP ou são bancas totalmente diferentes? E eles me responderam, olha que interessante. Olá, Luiz Gustavo. Referente ao questionamento, esclarecemos que a empresa AOCP Concursos e o Instituto AOCP são pessoas jurídicas distintas, ou seja, não são a mesma entidade. Esclarecemos ainda que as provas não são elaboradas pelos mesmos examinadores, uma vez que o foco da AOCP Concursos está voltado para concursos de âmbito estadual e principalmente municipais, enquanto o Instituto AOCP atua preferencialmente junto a órgãos federais. Assim, olha que interessante o complemento dessa mensagem, gente. Caso haja interesse, a resolução de questões de provas anteriores deve ser da entidade responsável pela realização do concurso. Ou seja, se você quiser resolver questões da instituição ou questões de concursos anteriores, tem que ser questões do Instituto AOCP. É isso que deixa claro aqui pra gente, né? Ah, Luiz, eu peguei questões da AOCP Concurso. Posso resolver? Claro que pode, tudo bem. Só que é mais indicado você pegar questões do Instituto AOCP, tá? Achei super legal, achei super válido, fiquei extremamente feliz e agradecido que eles tiveram consideração com o e-mail que eu mandei, meio despretensioso, nem esperava que eles fossem responder, mas era uma dúvida cabível, que todo mundo sempre também me pergunta. Eu falei, caramba, vou pegar e vou mandar para contato, né, Instituto AOCP. Falei, vou mandar lá para ver se eles conseguem me responder. E eles responderam, jovens. Olha que interessante isso aí, tá? Bom, continuando aqui, bora falar sobre essa banca Instituto AOCP. Olha só, bom, eu tenho aqui no Google Drive aqui do Odonto Quiz, né? Eu separei aqui pro Odonto Quiz. A gente tem lá no Odonto Quiz, que não tá liberado ainda, só para deixar claro, tá? Tá faltando só os programadores arrumarem um pouquinho sobre simulado, que não tá legal o simulado ainda. Tá faltando eles arrumarem alguma coisa de simulado, a gente tá dependendo só deles para isso. Mas a gente já tem dentro da plataforma do Odonto Quiz 1.915 questões misturadas, tá? Metade do Instituto AOCP, tá? Aqui é o Instituto AOCP, e metade da AOCP. Ou seja, a gente tem cerca de 1.000 questões do Instituto AOCP. Essas provas a gente encontrou online. Então, mesmo que a plataforma ainda não está liberada, gente, vocês conseguem achar essas provas online. Ou seja, vocês conseguem achar cerca de 1.000 questões do Instituto AOCP especificamente online. Olha que interessante isso. Imagina você indo para essa prova da PM de Goiás,
tendo feito quase 1000 questões, você vai muito mais preparado, muito menos inseguro, porque você vai estar muito mais confiante, e isso te ajuda demais na hora da prova, tá? Então, te sugiro que você resolva essas quase 1000 questões obrigatoriamente, tá? Do Instituto AOCP. Você tem que resolver e tem tempo para isso hábil, tá? Deixa eu só mostrar também uma outra coisa interessante aqui, ó, a diferença das duas provas, que até a logomarca é diferente. Aqui eu tenho aqui uma prova da Prefeitura de Jatobão, tá? Dos Guararapes, lá de Pernambuco. Olha como é que aqui, ó, a AOCP Concursos Públicos. E aqui eu tenho uma prova da EBSER, aqui, ó, do Hospital Universitário de Brasília, tá? E aqui o Instituto AOCP aqui, ó. Olha a logomarca. Comparando aqui as duas, ó, a AOCP, concursos, né? E Instituto AOCP. Então são bancos diferentes, só que detalhe. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha como que se parece essa página inicial de uma prova, né? Aqui é da EBSER, aqui é da Prefeitura de Jatobão. Inclusive as instruções são exatamente idênticas. Na sua folha de respostas, o único documento, prazo de realização. Olha a outra prova, ó. Na sua folha de respostas, o único documento, prazo de realização. Ou seja, pode ser que quem cria essas questões, né, os professores, a banca responsável por criar essas questões, realmente deve ser pessoas diferentes. Só que, às vezes, as duas instituições têm o mesmo dono, porque é muito parecido a capa das duas bancas. Inclusive, aqui, ó, dizendo aqui sobre o que contém essa prova, olha como é que é parecido também aqui, tá vendo? Ó, teve um site, o AlphaCom, que citou que realmente era o mesmo dono, sabe? Só que como eles responderam no e-mail pra gente que são instituições diferentes, que para a gente resolver provas anteriores, estudar para provas anteriores, teria que ser da própria instituição que está fazendo aquela prova e tal. Então, bora estudar e resolver, né, essas 1000 questões do Instituto AOCP. Vamos ficar por aí. Luiz, resolvi as 1000 questões, que eu acho difícil, tá? Mas resolvi as 1000 questões e tal, e agora? Tudo bem, jovem, pode começar a pegar, então, questões da AOCP. Né? Se você quer resolver mais do que 1000 questões. Mas 1000 questões é questão pra caramba, gente. Só fazendo o cálculo, olha só que interessante. Olha só, se eu pego aqui, ó, 1000 questões, vamos supor que está faltando 80 dias para a prova, 1000 questões dividido por 80 dá mais ou menos 12, 13 questões por dia. É questão pra caramba, é todo dia fazendo pelo menos 12, 13 questões. É muita coisa, tá, gente? Tem como zerar, fazer essas 1000 questões? Tem. Inclusive, eu estudando lá para PM, eu fiz muito mais do que isso, né? E te aconselho a resolver todas essas questões, todas, tá? Mas é questão pra caramba, tá? Bora continuar aqui. Bom, então tá aqui o e-mail, bora continuar aqui. Olha só, salário, jovem, que salário maravilhoso, um salário realmente merecedor. Dentista merece isso daí. Você entra como segundo tenente QS, né, oficial odontológico, né, que a gente pode chamar também de oficial dentista. O salário está de R$ 13.901,60, praticamente R$14 mil bruto, para trabalhar 30 horas e, mais uma vez, são 10 vagas para clínica, 2 vagas para endo e 1 vaga para buco. São 13 vagas no total. Bom, uma coisa importante sobre esse edital, tá? Eu vou trazer vários pontos importantes, só que o mais legal é o seguinte, você tem que ler tudo, tá? Não deixe de ler tudo, mas eu vou trazer umas partes bem importantes aqui, principalmente, olha só que interessante, requisitos para o cargo. 3 pontos importantes que eu trouxe aqui nessas setas. Primeiro, a idade, até 35 anos, beleza, a gente sabe que o concurso militar de Forças Armadas, de Forças Auxiliares, com as polícias militares, bombeiros militares, realmente tem idade. Nesse caso aqui, até 35 anos. Nesse caso também da Polícia Militar de Goiás, diferente da PMMG, aqui tem altura mínima. Na PMMG não tem. Não é toda a Polícia Militar que tem altura mínima não, tá? Mas aqui da Polícia Militar de Goiás tem. Altura mínima de 1,65, tá? Para masculino, né? Sexo masculino, e 1,60 para sexo feminino. Pronto. Então, mulher tem que ter no mínimo 1,60, homem 1,65. Luiz, eu tenho 1,57, eu posso fazer? Teoricamente não, tá, jovem? Teve gente me mandando mensagem, você acha que entrar com a liminar judicial consegue e tal. Eu nunca vi em relação à altura alguém entrar com ação sobre isso, tá? Eu já vi sobre idade e a pessoa assim, que tinha 39 anos, que entrou na PM, conseguiu ganhar e permanece na PM lá, tudo certinho e tal, e transitou em julgado, já ganhou a causa, tudo funcionou bem em relação à idade. Em relação à altura, eu nunca vi. Então, consulta um advogado que você tenha confiança, que tem experiência nessa área para te falar se vale ou se não vale a pena entrar
né? Se você tiver menos de 1,60 e tal, se é uma causa assim que pode ser que você ganhe lá na frente. O que eu não quero é que você mude a sua vida inteira, entra lá na PM, daqui a 5, 6 anos você perde a causa e tem que ser exonerado do cargo, né? Isso seria muito triste, tá? Mas entre em contato com o advogado aí que tem experiência. E a última seta aqui, ó, esse item aqui, ó, 3.2.18, tem que ser habilitado no mínimo de categoria B. Então tem que ter carteira nacional de habilitação, tá? Bom, continuando aqui, local de trabalho. Luiz, onde que eu vou trabalhar se eu passar? Olha só, você vai se inscrever para Goiânia, né? A capital do Goiás. Bom, no entretanto, você pode ser lotado em qualquer cidade do estado de Goiás, né? De acordo com a necessidade da PM. E vai permanecer lotado nesse município que você foi designado por pelo menos 3 anos após a formação, tá? Então, vamos supor que você foi para o interior de Goiás. Você vai ter que ficar lá pelo menos 3 anos para depois pedir transferência para a capital ou para outra cidade ali do estado de Goiás, tá? Isso está escrito no edital, tá? Bom, não sei se a parte odontológica fica realmente no centro odontológico ali na capital ou se tem distribuído pelo estado. Acredito que tem, assim como a PMMG é distribuído, né? Várias cidades pelo interior de Minas Gerais tem sim a parte odontológica dentro dos batalhões. Então, só que aqui a vaga foi específica para longe, né? Você fazia o concurso específico para uma cidade do interior de Minas. Aqui não, aqui estão as 10 vagas dizendo assim que você vai se inscrever para Goiânia, claro, mas pode ser que eles te lotem em outro local, tá? E se você for lotado em uma cidade do interior, por exemplo, você teria que ficar pelo menos 3 anos. Continuando aqui, jovem, olha que interessante, etapa do concurso, caramba, presta atenção nisso aqui, jovem, se ajeita na cadeira aí. Presta atenção nisso aqui, olha que interessante, isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? São 5 etapas ou 5 fases. A primeira é a prova, né? Objetiva e prova de conhecimentos específicos, mais a prova discursiva. A segunda etapa, avaliação física. A terceira, avaliação médica e odontológica. A quarta fase, avaliação psicológica. E a quinta fase, avaliação da vida pregressa e investigação social. Então, são 5 fases. Normal para um concurso militar, tá? Normal. É praticamente o ano todo fazendo prova. Normal, isso daí acontece mesmo, tanto Exército, Aeronáutica, Marinha, são várias fases e é muito semelhante isso aí, tá? Então vamos pegar aqui a primeira fase, que é a da prova. Presta muita atenção nisso aqui. Bom, ampliei aqui pra gente ver. Jovem, olha só que interessante essa prova. Nossa, eu gostei demais dessa prova porque valorizou muito a odonto. Não ficou com aquele tanto de conteúdo assim, extra odontologia não. Foi só aqui, ó, 8 questões de português, 2 de realidade ética, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Ou seja, 2 questõezinhas só da parte do estado de Goiás e 40 questões de odonto. Caramba, 40 questões de odonto, seja de buco-endo, que vai ter vaga para buco-endo, né? Buco-endo, ou seja, produto geral. Então, 40 questões de odonto geral. Cara, show de bola. Eu gostei demais porque valorizou muito. E valorizou mais ainda porque vale 2 pontos cada questão. Ou seja, a prova de odonto tem peso duplo, né? Peso dobrado, são 2 pontos por questão. E a prova de português são 8 questões, 8 pontos. E a parte do estado de Goiás são 2 questões só valendo 2 pontos, no total 10. Qual que é a prova mais importante disso aqui? A prova da sua especialidade ou a prova da odonto geral. Essa é a prova mais importante. Então, estão valorizando muito o conhecimento odontológico. Isso é muito bom. E tem uma prova discursiva, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Essa prova discursiva vale 25 pontos, tá? É ponto pra caramba. Eu acho que vai fazer muita diferença essa prova discursiva. Daqui a pouco eu vou falar só sobre ela. E é muito importante que você preste atenção, que vai estar muito legal isso aqui. Então, essa prova discursiva vale 25 pontos e é ponto pra caramba, tá? Eu acho que vai ser, assim, fundamental que você entenda o peso dessa prova discursiva, porque ela vai fazer muita diferença na sua pontuação final. Eu acho que ela vai conseguir classificar as pessoas ali, meio que definir realmente quem vai ficar ali entre os 10 primeiros colocados, tá? Acho que a prova discursiva tem esse peso muito grande. Então, são 90 pontos, tá, da prova fechada e 25 pontos da prova aberta, dando um total de 115 pontos, tá? Local da prova, Goiânia, estado de Goiás. Capital do estado de Goiás. Que dia que é a prova? 24/7, caramba. Nossa, dá tempo demais estudar, jovem. Falta praticamente 3 meses, nós estamos aqui no final de abril. Falta praticamente 3 meses para estudar. Dá tempo de sobra para você estudar e ser aprovado nesse concurso. Não desiste, cara. Dá tempo demais, é muito, muito, muito bom. 3 meses dá tempo de sobra para você estudar. Só que você tem que estudar com método, que eu vou falar daqui a pouquinho.
Bom, são 50 questões com 5 alternativas cada uma e uma prova discursiva, tá? Então, 50 questões com 5 alternativas. Luiz, eu posso zerar alguma prova? Quanto ponto que eu tenho que fazer no mínimo e tal? Seguinte, são 60% da prova. No total, você tem que fazer no mínimo 60%, tá? São 54 pontos desses 90, sem zerar nenhuma prova, exceto essas duas questões aqui, ó, do estado de Goiás. Se você zerar, não tem problema. Você não pode zerar português e não pode zerar a sua de odonto. Isso é importante, sabe por quê? Porque essa parte do estado de Goiás aqui, jovem, você vai ver que é um conteúdo gigante para estudar. Você vai estudar isso aqui pelo conteúdo? Nunca, é lógico que não. Você não vai estudar isso aqui, você vai fazer um cursinho disso aqui. Daqui a pouco eu falo com você sobre isso, tá? Porque isso daqui é o mínimo da importância. Você tem que valorizar e estudar muito odonto. Por quê? Porque são 40 questões, peso dobrado e tem prova discursiva, que é um estudo de caso. É um caso clínico, então você tem que estudar demais odonto. Bom, continuando aqui, igual eu falei para vocês, português é básico, tá aqui, descrito tudo de português. Ah, vou pegar item por item e estudar? Não, cursinho, tá? São 8 questões só, peso 1. A parte do estado de Goiás aqui, igual eu falei com vocês, é conteúdo pra caramba. Luiz, o que eu vou fazer com isso? Vou estudar item por item aqui? De forma alguma. Você vai estudar isso aqui por um cursinho. Pega um cursinho de português e essa parte aqui do estado de Goiás e estuda por isso aí. Vai ter cursinho sim, sabe por quê? Porque esse conteúdo aí é básico para todo o nível superior da saúde. Dentista, psicólogo, médico, tudo vai cair isso aí. Então, vai ter cursinho para isso aqui, tá? Você faz um cursinho só, não pega de jeito nenhum isso daqui para ler a lei disso aqui, de forma alguma. São 2 questõezinhas só dessa parte de Goiás. E se errar as 2, não tem problema, teoricamente, porque você não tem problema em zerar, tá? E continua aí valorizando essa parte aqui agora, ó. Odonto, isso aqui você tem que valorizar. Presta muita atenção nisso aqui, ó. Olha só, a parte de odontologia clínica geral, eu só trouxe a parte de clínica geral, tá? Mas você vai ver lá se você é buco, se você é endo, você vai ver a parte específica de buco e endo. Mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, porque já vai ficar, porque essa análise é muito grande. Mas eu trouxe a parte de odonto para a gente analisar direitinho aqui, ó. Porque surgiu realmente muita dúvida. Começa aqui falando um pouquinho sobre saúde bucal coletiva, níveis de prevenção, aspectos epidemiológicos, tal, biossegurança, uma partezinha aí de saúde pública, né, bem básica. E termina também com um pouquinho de saúde pública aqui, ó, Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, tem uma apostila bem grossa que fala sobre isso, tá? Bases legais e tal. E tem uma parte aqui, ó, Centro de Especialidade Odontológica, e principalmente ó, emissão de laudos e pareceres atestados e licenças. Isso aqui é um pouquinho diferente, por isso que eu quero comentar sobre isso, tá? Essa parte de dentro aqui, ó, é odonto geral. É tudo de odonto, cara, tudo de odonto mesmo, ó. Tem dentística, clareamento, restaurações provisórias, endodontia, acidentes, complicações e emergências médicas, estômago, patologia, cirurgia oral menor, prótese, anestésio, fluoterapia, farmaco, odontopediatria. É odonto geral. Nossa, eu gosto demais de digital assim, gente. Bora lá. Olha só, é odonto geral, jovem. Então, deixa eu só responder uma pergunta que me fizeram aqui em relação à emissão de laudos pareceres. Luiz, eu sei por onde eu estudo tudo aqui, de odonto e tal, beleza. Mas por onde que eu estudo aqui? A emissão de laudos, pareceres, atestados e licenças. Jovem, sabe por onde que eu indico? Por esse livro aqui, ó. Olha aqui, ó. Odontologia Legal e Antropologia Forense, do Van Hel. Normalmente esse livro, Paulette Van Hel, está escrito aqui, ó, tá ao contrário para vocês, mas eu estou falando o nome dele aqui. Tá? Esse daqui é a edição antiga, tá? Tem uma edição mais nova. O capítulo 19, sobre documentos odontolegais. Cara, documentos odontolegais, tá aqui, ó. Tem tudo certinho isso aqui, tá? Tem laudo, tem parecer, tem atestado, tá? Só não tem escrito licença, mas seria semelhante ao atestado. E olha só, por que você tem que estudar isso aqui? Porque aqui dentro, eu vou pegar aqui para ler para vocês, olha só. Dentro do atestado está descrito certinho, jovem. Quando eu leio isso aqui, eu enxergo uma questão. Eu já tenho essa visão de ler um texto e enxergar a questão ali, ó. Tem uma parte aqui assim que fala assim, ó, perto de atestado, tá? Então, emissão de laudos, pareceres, atestado, licença, beleza. Então, a parte de atestado. Fala assim, ó, de modo a que cumpra suas finalidades legais, a fim de que o cirurgião dentista tenha sua responsabilidade resguardada, o atestado odontológico deve conter, vírgula, exceto. Aí o cara coloca ali, são 5 alternativas, né? Ele coloca ali de A a B, copiado certinho. A letra E, por exemplo, ele muda alguma coisa assim aqui. E dá para mudar, jovem, porque tem muito conteúdo aqui nesse livro que é diferente da parte clínica. O atestado que a gente emite é diferente do que descreve aqui. Um exemplo. Se for recomendado repouso, este será indicado em horas. E o que a gente indica clinicamente? Em dias.
Atestado de afastamento de 3 dias da sua atividade. E aqui está dizendo que tem que ser em horas, 24 horas, 48 horas, etc. Olha uma alternativa que pode colocar, e o cara, como ele está acostumado clinicamente a fazer em dias, ele vai falar assim, não, essa alternativa está escrita em dias, né? Ou está escrita em horas, ele vai achar que está errado e tal. Olha que interessante. Outro ponto importante, olha aqui, carimbo, né? O que tem que conter o atestado? Carimbo esclarecedor do cirurgião dentista com o nome e número do CRO, mesmo quando for utilizado o impresso do receituário. Tem gente que acha que tem o impresso lá, o nome do cara, não precisa carimbar. Não, é obrigatório carimbar, mesmo que tenha escrito o impresso. Ele pode trazer isso aí e mudar, né? Carimbo esclarecedor tal, exceto quando tiver o impresso, ou seja, não necessita de carimbo, mentira, está errada essa alternativa. Então você tem que ler e estudar isso aqui, já imaginando uma questão. Mesmo assim, continuando aqui da parte que fala sobre laudos e pareceres, cara, tem uma parte de laudo e uma parte de parecer. Cara, um laudo, por exemplo, um parecer, tem que constar no parecer necessariamente, ok, tem as partes do parecer, preâmbulo, exposição de motivos, discussão, conclusão, resposta aos quesitos. Essa é uma coisa que a gente não está acostumado normalmente. É quem estuda aí odontologia legal que está acostumado com isso. Então pode vir uma questão dizendo são partes do parecer, exceto letra A, preâmbulo, letra B, exposição de motivos. Aí vem lá a letra C, por exemplo, né, que seria errada, histórico. Fala, caramba, não tá. No parecer não tem o histórico, mas tem sim a discussão, depois conclusão e resposta aos quesitos. Tá vendo? Como que você tem que estudar e ler essa parte do livro? Gente, esse capítulo tem 6 páginas, 7 páginas, pequenininho. É por aí que você estuda, tá? Documentos odontolegais, capítulo 19, do Van Hel. Então, você tem que ler, estudar e já enxergar questão fechada sobre isso aí. Para você poder grifar no livro, ou escrever no seu caderno, fazer o seu material de revisão para você revisar e memorizar as partes do preâmbulo, as partes do parecer, memorizar o que tem que constar e conter um atestado odontológico, que é um pouquinho diferente da nossa clínica diária, tá? É o que eu mostrei aqui para vocês. É assim que eles costumam pegar o candidato. Eles colocam ali o que está diferente do usuário de clínica, né? A banca costuma pegar muito o que a gente costuma fazer clinicamente, aquilo dali, e vira meio que assim, todo mundo clinicamente faz assim, e ela pega, cobra aquilo, você marca aquela questão, porque você faz clinicamente aquilo, e se você não estudou, na teoria é um pouquinho diferente. Tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês como é que vocês devem estudar isso aí, beleza? Bom, continuando aqui em relação a isso aqui, Luiz, é muito conteúdo. É conteúdo pra caramba aqui, ó. São 29, 31 conteúdos aqui. Tem que ter uma disciplina, teoricamente, né? Cara, é muita coisa. Como é que eu defino o que eu vou estudar aqui? São 3 meses para a prova, e aí? Sabe como é que você vai definir? PRDA. Lembra que eu falo com vocês sobre PRDA? Peso, recorrência, dificuldade e afinidade. O peso dentro do odonto é o mesmo, peso 2. Então, anula o peso. Recorrência, como é que eu sei o que eu vou estudar primeiro baseado na recorrência? Você vai pegar, lembra daquelas 1000 questões que eu falei? Que a gente tem essas 1000 questões lá no Odonto Quiz? Então, você consegue pegar essas 1000 questões dentro da internet aí, no PCI Concursos, tal, que concurso, você consegue pegar essas questões aí, né? Se tivesse o Odonto Quiz funcionando, já estaria lá dentro do Odonto Quiz fazendo essas 1000 questões. Mas como não está por enquanto, infelizmente, tá, gente? Peço até desculpa para vocês. Você vai pegar essas 1000 questões aí online e tal, só que você vai analisar o que é mais recorrente dentro das provas anteriores, mais recentes da Banca Instituto UCP. Você vai pegar de 5 a 10 provas anteriores, não vai pegar todas, não vai pegar as 1000 questões que não dá tempo. Você vai pegar aí de 5 a 10 provas e vai analisar numa planilhazinha o que é mais recorrente, o que costuma mais ser cobrado dentro dessa parte de odontologia. Caramba, eu descobri que a Instituto UCP ama cobrar patologia, ama cobrar estomatologia, e é uma matéria PRDA, o D e o A é dificuldade e afinidade, que eu tenho uma certa dificuldade e eu não tenho afinidade. Você acabou de descobrir o que você vai estudar primeiro, o que mais cai, o que você tem dificuldade demais, o que você tem pouca afinidade, que você não gosta. Porque, vamos supor que você ama endo. Você é endodontista, mas resolveu fazer para clínico geral. Você ama endo. Você vai estudar endo? Lógico que não. Vamos supor que é uma disciplina que cai pouco. Cai pouco, você gosta pra caramba. Cara, se cair uma questão, com certeza a chance de você acertar é muito grande. Então você não tem que estudar o que você gosta. Você tem que estudar primeiro o que você não gosta. Segundo, o que costuma mais ser cobrado.
pela recorrência que você vai ver isso, né, das provas anteriores que eu te falei. E terceiro, pelo que você tem mais dificuldade, menos afinidade e tudo mais. Então, baseia-se nisso para você poder estudar, na verdade, o que você estuda primeiro, né? Que você vai estudar primeiro. Por que eu estou te falando isso? Porque muito provavelmente, jovem, em 3 meses, faltando 3 meses para a prova, né? Em 3 meses você não vai conseguir estudar esse edital inteiro. Não tem problema você não estudar esse edital inteiro. Sabe por que não tem problema? Desde que... Só não vai ter problema, né? Claro, desde que você tenha estudado as principais disciplinas. E quais são as principais disciplinas, Luiz, que eu tenho estudado? As que você tem mais dificuldade, menos afinidade e costuma mais ser cobrado. Tá aí a recorrência, né? O R de recorrência. Ah, Luiz, eu vou estudar primeiro aqui, eu consegui estudar até o dia da prova, metade desse conteúdo programático, tá bom? Tá ótimo, cara, desde que seja realmente o que você precisa ter estudado. Se você ficar estudando só o que você gosta, vai chegar na hora lá, cara, você vai tomar um ferro na prova, não pode. Tem que estudar o que você não gosta, o que não tem afinidade, o que costuma mais cair, beleza? Então, estudei isso, Luiz, consegui estudar aqui, ó, 70% do edital. Posso dormir em paz? Pode, dorme em paz, dorme tranquilo, porque você fez o seu melhor, estudou o que é mais importante, tá? Só pra você ter uma ideia, na prova da Prefeitura de Betim, caía odonto, saúde pública e português. Eu estudei 80% do meu tempo, eu estudei saúde pública, 20% eu estudei português, porque eu tinha uma certa dificuldade também, e odonto eu não peguei, cara. Eu não peguei odonto. Eu fui odonto igual todo mundo foi na média, mais ou menos igual. Agora, saúde pública, cara, eu fiz 90% da prova de saúde pública. É isso que me fez ser aprovado em primeiro lugar. Estudar, priorizar o que você tem que estudar de verdade, tá? Então, você estuda o que mais costuma cair, faz a recorrência das últimas 5 a 10 provas. Estudar o que você tem mais dificuldade e o que você tem menos afinidade. Beleza? Jovens, quero só abrir um parênteses aqui para mostrar para vocês uma planilha que eu fiz aqui para a RBO, a banca RBO, na época do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, para os meus alunos, né, para eles descobrirem o que costumava mais ser cobrado pela banca RBO. E a gente descobriu aqui, olha que interessante como é que a gente faz isso aqui, ó. São várias provas, cada coluna aqui de cor diferente é uma prova, tá? E a gente vai colocando o que costuma mais cair. Por exemplo, eu percebi que caiu muito aqui, ó, patologia, e eu colocava dentro de patologia o que era cobrado. E percebi que assim, ó, a parte de manifestações clínicas do HIV em boca, né, era cobrado pra caramba. Toda prova tinha uma questão de manifestação do HIV em boca. Falei, caramba, é lógico que isso aqui vai cair. Né? Eles cobravam muito também código de ética, a parte de farmacologia. No final das contas, olha que interessante como é que ficava a estatística aqui, ó. Patologia, olha só, 23 questões de 140. Saúde pública, 20 questões de 140. E essa parte aqui, ó, dentística, cirurgia, lesão cervical não cariosa, era muito pouquinho. Olha a diferença, olha o tanto de questão que era cobrado aqui de farmaco, de biossegurança. Percebe como a estatística é importante você fazer para você saber o que a banca gosta de cobrar mais? Você consegue direcionar o seu estudo para isso, tá? Então façam isso daqui, beleza? Aqui, ó. Bom, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre estratégia de fazer essa prova. Olha só, são 5 horas de prova, ou seja, 300 minutos, né? A gente sabe que são 50 questões fechadas e uma aberta, né? Essas 50 questões fechadas e uma aberta, as alternativas é de A a E, então são 5 alternativas, tá? Então vamos tirar aqui, ó, 60 minutos para a prova discursiva. Separa, cara, dessas 5 horas, separa 1 hora para você fazer a prova discursiva, beleza? Separa também 30 minutos para você poder passar o gabarito ali certinho, tomar uma água, ir no banheiro, fazer uma oração, né? Pedir para o Papai do Céu para abençoar todo mundo que está na sala, pedir para o Papai do Céu te abençoar aí e tudo mais. Para você ter um momento ali de conexão mesmo com o Papai do Céu, tá? 30 minutos para você utilizar para isso tudo. Sobra o quê? 210 minutos. Ou seja, você tirou 90 minutos, 60 minutos para fazer 1 hora para você fazer a prova aberta, 30 minutos para isso tudo, gabarito, água, banheiro, oração, etc. E 210 minutos para você resolver 50 questões. Dá mais ou menos 4 minutos por questão. Jovem, é um tempo razoavelmente bom, tá? É um tempo interessante isso aí. 4 minutos por questão de A a E é um tempo bom de se fazer questão. Então, assim, eu sei que muito provavelmente, mesmo tendo prova aberta e tudo mais, provavelmente dará tempo de todo mundo resolver essa prova toda. Acredito que não vai ser necessário você chutar alguma questão, tá?
desde que, é lógico, você treine, você pratique isso aí. Como que eu pratico, Luiz? Simulado, cara. Pega 40 questões de odonto, pega 8 questões de português e treine isso aí e pegue uma questão aberta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre questão aberta, tá? Vou te mostrar de onde você vai tirar essa questão aberta aí. Bom, então 4 minutos é um tempo tranquilo. Eu acho que dá para você fazer sim, criar um gerenciamento de tempo de prova, né? Criar uma estratégia de prova super tranquilo, tá? Luiz, por onde que eu começo a fazer essa prova? Peguei a prova aqui e tal, tem 8 de português, 2 do estado de Goiás e 40 de odonto. Mais a prova aberta, por onde que eu começo? Cara, sinceridade mesmo, a dúvida principal aqui não é nem por qual prova que você começa, se é odonto, se é português ou se é o estado de Goiás, que é as duas questões. Óbvio que você começa por odonto, claro. Isso é fato, porque a gente tem que começar sempre. Lembra das outras análises digital? Pelo que tem maior peso. Beleza. Depois, pelo que você se sente mais segurança. Depois, pelo que você tem mais afinidade. E depois o restante. Como aqui são só 2, 3 disciplinas e uma é muito mais valorizada, muito mais importante do que todas, né? Que é a parte de odonto. Você vai começar por odonto sem dúvida. Depois você pode ir pelo que você se sente mais seguro. Ah, eu fiz cursinho ali da parte de Goiás, vou resolver as 2 questões. Beleza. E não vai fazer diferença começar pela parte de Goiás e de português depois de ter feito odonto. Não vai fazer tanta diferença, porque são só 10 questões, é rapidinho, peso 1. Não estou muito preocupado com isso, só não pode zerar português, tá? Então você começa por odonto, depois você vai para português ou o estado de Goiás, depois você vai vice-versa para português ou estado de Goiás aí, tá? Só para vocês entenderem. O que eu quero falar, que o que é mais importante aqui é quando que eu vou fazer a prova aberta, cara. Se é no início, no meio ou no final da prova. Pera aí que eu vou tomar até um gole de café aqui. Nó. Um gole d'água também, porque a boca tá ficando seca. Cara, quando que você vai começar? Início, meio ou final da prova? Uma sugestão. Na verdade, 2 sugestões. Primeira sugestão. Luiz, eu tenho o costume de fazer essa prova no meio, ou de fazer no final. Cara, respeita isso aí. Se funciona para você e você já tem uma estratégia de prova, já sabe quando você faz redação, quando você faz questão aberta, respeita isso aí, tá? Segunda observação. Se você ainda não tem estratégia de prova nenhuma, você nunca fez uma prova ou não sabe nem por onde, quando que você vai colocar essa prova aberta, cara, uma dica. Ou você coloca no início ou no meio. Sabe por quê? Porque você vai estar descansado. Nunca deixe para o final. Ah, Luiz, estou acostumado sempre fazer no final. Beleza, respeita o seu jeito. Mas se você não tem uma noção disso, nunca começa uma prova desse tipo deixando essa prova aberta para o final, cara. É fato que eu já vi um tanto de gente me mandando mensagem falando: Luiz, fui fazer a prova e quando no final, quando eu vi, eu tinha que responder 2 questões abertas. Não, TRT 2015 que teve aqui só. A colega me mandou mensagem chorando, falando: Luiz, eu fui fazer a prova, quando fui fazer a prova aberta, faltava meia hora para a prova aberta, eram 2 questões abertas, eu não consegui resolver tudo. Eu tenho certeza que eu fiz mal essa prova aberta. Ela já estava cansada, estava com pouco tempo, então não faça isso, tá? Dica: se você não tem uma estratégia, não está acostumado a fazer uma prova aberta em algum momento, no final, tal, você não está acostumado, faça no início ou no meio. Primeiro, seu cérebro está descansado. Então você tem ali já um ponto a favor que você está super descansado. Porque, cara, fazer prova drena energia, suga. Você fica cansado. Eu saía das provas esgotado. E tenho certeza que você sai também. E vai sair dessa prova esgotado. É normal acontecer isso. Então, como você está descansado, começa no início ou no meio. Luiz, beleza. Qual dos 2 que eu opto? Cara, se fosse eu começaria fazendo a prova aberta. Que eu estou mais descansado, estou mais tranquilo, você pararia 1 hora ali. Só que é o seguinte, você vai treinar isso aí ao longo desses 80, 90 dias que você tem até o dia da prova. Nos simulados, você vai treinar. Você vai treinar fazendo no início, treinar fazendo no meio. Nossa, eu gostei demais fazendo no início. Então, só treina no início, entendeu? A estratégia, o gerenciamento de tempo de prova, essa estratégia que você cria, você treina, valida, testa. Funcionou? Repete isso aí. Imagina que você, ao longo desses 90 dias, fez 10 simulados e treinou 10 provas abertas. Cara, você vai chegar, a prova que você vai fazer lá em julho vai ser seu 11º simulado. Cara, você vai estar muito mais preparado, muito mais seguro
muito menos ansioso. Então você tem que treinar assim, isso aí, validar, testar, funcionou? Continua nos simulados semanais que você vai fazer, continua isso aí testando desse jeito, tá? No início, no meio, mas não deixe para o final não. Se você não tem criado nenhuma estratégia, não deixe para o final. Eu sempre fiz as provas que eu fiz aberta, sempre fiz no início, porque eu gostava de pegar com o tempo, dedicar aquilo dali para poder fazer essa prova. E mais, digo mais, essa prova será o diferencial para a sua classificação, tá? Pode esperar que a prova aberta, eu acredito que seja um diferencial muito grande para a sua classificação. Tem que ir bem odonto? Claro que tem. Lógico que tem que ir muito bem, claro, né? Mas a prova aberta, acho que vai diferenciar aí quem vai ficar entre os 10 colocados, tá? Então, vai no início, uma dica. Ah, Luiz, eu tô acostumado no meio. Então, beleza, vai no meio. Mas no final, cara, só se você tiver realmente muito treinado no final. Muito treinado mesmo, tá? Bom, continuando aqui, mais umas observações. Olha só, caneta transparente, preto ou azul, tá? Identidade e cartão de formação. É isso que você tem que levar na hora da prova lá. Caneta preto ou azul e identidade e seu cartão de formação que você vai imprimir lá no site. Beleza, aqui, ó. No mínimo 90 minutos, tem que ficar dentro da sala ali de prova. No mínimo 90, para você poder ir embora, né? Se for embora antes dos 90, ser eliminado. E para você poder levar o caderno de prova, você tem que ficar pelo menos 3 horas e 30 minutos. Como eu disse para vocês, eu sempre era um dos últimos a entregar, então eu sempre levava meu caderno de prova, tá? É permitido, sim, dessa vez, você levar o caderno de prova, desde que você fique 3 horas e 30 minutos, beleza? Agora sim, cara. Não, peraí, vou tomar uma água. Nossa, agora sim. Presta muita atenção, que agora é uma das partes mais importantes desse conteúdo, dessa análise edital. É a prova discursiva. Eu valorizo demais a prova discursiva, tá? Porque realmente vai fazer o diferencial. Olha aqui, ó. Só para vocês saberem, das 10 vagas de odonto, 20 dentistas, né, terão a prova aberta corrigida para a parte de clínica geral, 4 de endo e 2 de buco, ou seja, o dobro do número de vagas vai ter a prova discursiva corrigida, tá? Então, serão só 20 dentistas, tá? Nossa, eu esperava que fosse chamar 30 dentistas, vai não. Deve chamar os 10 aí, dificilmente vai chamar mais do que isso, tá? Mas 20 vão para essa prova discursiva, tá? E para a prova, para o teste físico, são menos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Isso diminui isso aí. Mas para ter a prova corrigida, você tem que ficar pelo menos entre os 20 primeiros, tá? Vamos lá. Você tem que fazer, jovem, pelo menos 15 pontos, 60% dessa prova. Ela vale 25, você tem que fazer pelo menos 60%, tá? E você tem que escrever pra caramba, cara, sinceramente. 25 linhas no mínimo, isso é linha pra caramba, cara. Por isso que eu separei 1 hora pra você fazer essa prova discursiva. É texto, é palavra, é linha que não acaba mais, tá? É muita linha sim, 25 a 40. Normalmente as questões que a gente vê é de 15 a 20, de 12 a 15, são questões pequenininhas. Mas essa prova, o texto, o caso clínico é grande. Pode ter certeza que é grande. E a pergunta mais importante agora, ó, como que eu estudo para essa prova aberta? Como é que eu estudo, Luiz? Olha só, vou te dar 2 dicas, tá? Para você poder estudar para essa prova aberta. Primeiro, pegando questões abertas de provas anteriores. Ah, tem questão aberta de prova do Instituto da OCP anterior? Eu não encontrei. Lembra que lá na plataforma do AutoQuiz tem 1000 questões, né, de várias provas do Instituto da OCP, quase que 1000 questões? Sim. Mas eu não encontrei nenhuma questão aberta. Eu encontrei questão aberta de outras bancas. Não tem problema, cara. Se você não encontrou nenhuma questão aberta do Instituto AuCP, você tem que pegar de outras bancas para você ter uma noção de como é uma questão aberta, um caso clínico e como que você responde. E eu vou mostrar para vocês já já como é que você faz isso, tá? E a segunda dica é estudar, lendo o livro ali, né, com os olhos para a questão aberta. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre essa parte, lendo ali e enxergando uma questão fechada? Você tem que ter essa leitura e enxergando questão aberta. Lembra que eu falei com vocês na época que eu estava estudando para PM? Olha só. Lembra que cada fichinha dessa aqui, ó, cada papelzinho desse era uma questão aberta? Lembra disso, jovem? Que eu sempre falo isso com vocês. Se você não lembra, a primeira vez que você está me conhecendo aqui, para quem é esse maluco? Cara, eu estudava por livro e marcava cada livro com um adesivozinho desse aqui, ó. Cada adesivozinho desse era uma questão aberta. Cara, se eu for pegar meus livros aqui, tem mais de 1000 questões abertas que eu criei. Eu lia um texto aqui, ó, eu pegava e criava uma questão aberta por meio desse texto. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui é a de DTM, né? Cocontração protetora. Quais as características da cocontração protetora? Tá escrito isso aqui. Deixa eu pegar um outro livro, só para vocês entenderem. Aqui, ó, do Daniel Teles de Próstata Total.
Aqui tava cheio de papelzinho, já arrancou um tanto, tá? Mas não, aqui deve ter sido mais de 200 questões que eu criei. Então eu pegava o livro, eu ia lendo, e quando eu enxergava uma questão aberta, cara, na hora eu punha um ticketzinho desse, um post-it desse aí, e escrevia no livro a questão aberta. Olha aqui, ó. Qual o tratamento da síndrome da combinação e as características? Cara, essa síndrome da combinação, pra você ter uma ideia, olha aqui, ó. O livro já vem dizendo aqui, ó, o que é a síndrome da combinação e como preveni-la. Então eu coloquei cá, escrevi e realmente caiu uma questão dessa. Uma das, acho que eram 15 questões abertas lá na PM, caiu uma questão dessa, porque é muito grande, é gigante a maneira que você tem que escrever aqui, porque são muitas características. E no finalzinho eu coloquei qual era o tratamento para esse tipo de patologia, né, de alteração. Aqui, ó, qual a função da saliva, qual a composição da saliva. Eu fui criando várias perguntas, várias questões abertas. À medida que eu ia lendo e estudando, eu já ia criando questão. Então, se você está estudando para esse concurso, presta muita atenção nisso aqui, ó. Se você está estudando para esse concurso, você está lendo no livro ali, ó, você já tem que enxergar duas coisas na leitura desse livro. Questões fechadas, porque vai ter prova fechada, e já tem que enxergar também alguma provável questão aberta. Apesar de que eu acho que deve cair um caso clínico grandão. Vou mostrar agora exemplos de prova aberta, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Então, você vai estudar por questões abertas anteriores e vai estudar também com hora de questão aberta ali, enxergando questão aberta, bota o post-it, anota uma questão aberta e é assim que você estuda, beleza? Vamos lá que eu vou te mostrar alguns exemplos de prova. Bom, primeiro aqui, ó, eu tenho uma pasta aqui que eu tenho várias provas abertas, várias. Algumas com resposta, ou seja, com espelho da resposta, outras eu não encontrei. Esse conteúdo aqui, só para vocês saberem aqui, ó, essa pasta, e eu vou acrescentar mais, porque eu estou procurando mais, tá? Aqui da FCC, tem da IBFC, tem da OCP Concurso, vou mostrar para vocês uma para vocês entenderem, tá? Essa pasta aqui, ó, eu vou disponibilizar, aproveitar e vou falar aqui agora. Antes de eu mostrar alguns exemplos de questões abertas, aproveitar e falar aqui, gente, ó, isso daqui eu vou disponibilizar para os alunos que vão participar da minha imersão dia 7 agora, 7/5, ó. Essa imersão aqui, ó, propósito, atitude e aprovação. Cara, se você quer ser aprovado no concurso da PM de Goiás, do CESDF, Prefeitura de Jundiaí, eu sugiro que você faça inscrição no link da minha bio no Instagram. Tem para você o link lá para você fazer inscrição. Cara, nós vamos falar sobre inteligência emocional, técnica de estudo, planejamento de estudo, técnica de fazer prova. Vou falar sobre ansiedade, insegurança. Se você acha que não dá tempo de estudar, calma que dá. Se você acha que você está com medo dessa prova, acha que você não vai passar, calma que dá. Nós vamos falar sobre isso tudo nesse curso, cara. Te aconselho a fazer, sem brincadeira. Vai ser 8 horas, né? De 8 da manhã até 5 da tarde, um dia só. É um dia só que você vai gastar investindo em conhecimento, porque logo no domingo você vai sair primeiro motivadaço e segundo, já com o seu planejamento todo organizado, faltando aí 3 meses para a prova da PM Goiás. Cara, vai ser bom demais. Tenho certeza disso. E agradeço quem já se inscreveu. Parabéns, que eu tenho certeza que você está se aproximando da sua aprovação, tá? Vamos voltar aqui para eu te mostrar agora exemplo de prova. E só para você saber, isso daqui vai ser um bônus. Nem falei com o pessoal que está inscrito, não. Isso daqui vai ser um bônus que eu vou colocar lá para quem for fazer a prova do Instituto da PM de Goiás, né? Vai ter um exemplo de provas abertas. Não vou fazer, Luiz, tal. Tudo bem, vai estar disponível lá para você. Luiz, eu quero isso aqui, como é que eu faço? Mas eu não vou fazer a sua imersão. Cara, isso tudo aqui tá na internet, de boa. Tá na internet, você acha isso aqui. Mas deixa eu te mostrar uns exemplos. Olha só, vamos pegar essa aqui da FCC TRT, Terceira Região 2015. Olha essa prova aqui que interessante, ó. Prova de endo, tá lá no final a questão aberta. São 2 questões abertas, olha aqui, ó. Então aqui, ó, um exemplo de prova aberta, tá? Vai vir um caso clínico, dizendo aqui, e vai perguntar 3 itens. 3 coisas tá perguntando aqui, ó. Aqui ele falou paciente de 27 anos, tal, fez indicação por pectomia do 31, exame clínico mostra coloração rosada da coroa do 31, exame radiográfico, alargamento radiolúcido uniforme no terço médio do canal pulpar, característica de reabsorção interna. Então, é uma questão de reabsorção interna. Então, pede assim, descreva os fatores associados à reabsorção interna. Letra B, defina uma técnica odontológica adequada para a obturação desse canal e justifica a escolha dos materiais utilizados e descreva as características dos materiais utilizados na obturação. Lembrando que essa prova são de 12, no máximo 20 linhas. Lembrando que o nosso são pelo menos 25, né? Quer dizer, é linha pra caramba, né? Igual eu te falei. Bom, gente, um caso clínico desse, jovem, você vai responder aqui, ó, letra A, pumba, responde. Letra B, pumba, responde. Letra C, pumba, responde.
Responda por tópico. Nada de florear, inventar. É direto. Você tem que ser objetivo e direto nas suas respostas, tá? Se ele te deu tópicos, perguntando por tópicos, responda por tópicos, tá? Por exemplo, deu uma alteração e pede assim, ó, A, ou um traço só, diagnóstico. B, qual que é o tratamento para o caso? C, cite características histopatológicas, qualquer coisa assim. Cara, você vai respondendo diretamente, direcionado por tópicos. Eu lembro uma questão aberta que eu fiz da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cara. Muito show. Era a minha especialidade, a próxima, né? Foram 8 questões abertas, cada uma de uma especialidade. E essa prova vai estar também inserida aí dentro desse arquivo para o pessoal do curso. Bom, tava lá assim, prótese dentária. É pergunta de prótese, né? Quais são os princípios do preparo cavitário? E olha que interessante isso aqui. Perguntou os princípios e disse assim, seja objetivo e sucinto na sua resposta. Eram no máximo 15 linhas. Cara, eu fui colocando tópicos, princípios mecânicos. Resistência, expliquei. Retenção, expliquei. Durabilidade estrutural, expliquei. Integridade marginal, pronto, pulei para o próximo. Princípio biológico, né? Que é a proteção periodontal e a proteção pulpar. E, por último, princípio estético. Cara, objetivo certinho e tal, valia 15 pontos. 15. Não tinha nem certo não. A pessoa só colocou 15. Quando corrigiu, você tem o espelho da prova, né? Colocou 15 ali, pronto. 15 pontos, bora para a próxima pergunta. Tem que ser objetivo, tá? Esse daqui é um tipo de questão. Aqui, ó, mais um tipo de questão, ó. Mais um caso clínico, tá? FCC costuma cobrar assim, tá? Só pra vocês saberem. E aqui tem perguntando 3 coisas. Então, responda por tópico, beleza? Só que pode ser que a sua prova, desse caso clínico, caia sem tópico, perguntando assim. Eu vou mostrar um outro exemplo de prova para vocês. Aqui, ó, da Prefeitura Municipal de Divinópolis, tá? Só para vocês saberem. É o IBFC, o Instituto, né? Brasileiro de Formação de Capacitação, tal. Olha aqui como é que a prova, a questão aberta. Pode ser assim que caia para vocês, tá? Lembrando que aqui, ó, aqui aumentou um pouquinho. É de 20 a 30 linhas, tal. Então, ele deu um caso clínico. Olha só que interessante. Pode ser que caia assim para vocês, tá? Sem tópico. Deu um caso clínico. E, no final, pediu para descrever a conduta desse caso. Cara, 20 a 30 linhas para você descrever o tratamento, a conduta, o que você vai fazer. Só isso, sem tópico, tá? Uma questão parecida assim, da Consulplan, eu vou pegar essa questão também e colocar no grupo de questões abertas, tá? Pediu diagnóstico sobre uma alteração que deu lá, uma alteração periodontal, tal. Na verdade, o diagnóstico era GUM, gengivite ulcerativa necrosante, né? E pediu tratamento, tal. Um colega periodontista que fez essa prova era para clínicos, tá? Mas ele era periodontista, ele descreveu, ele me falou, exatamente igual o Lindy, cara, exatamente igual. E ele tirou total nessa prova, valia 10 pontos essa prova. Ele escreveu exatamente igual e tirou 10, né? Mas mostrando aqui, ó, o caso clínico, paciente de 58 anos, sexo masculino, portador de pressão arterial, tal, diabetes tipo 2, compareceu no consultório, dor intensa, pulsátil, no 46. Relato está de jejum e tomando nimesulida e paracetamol por conta própria, há 3 dias. Normalmente é assim mesmo, né, gente? Sem melhora dos sintomas. Ao exame clínico, observa-se destruição coronária do elemento com supuração ativa via sulco gengival. Aí realiza-se radiografia periapical e observa-se lesão de Furca. Descreva sobre a conduta que deve ser instituída nesse caso. Cara, aí você pode colocar todo o seu conhecimento aqui. É lógico que uma pergunta dessa, que é muito ampla, que é um plano de tratamento extenso, tal, que você vai colocar tudo certinho, você não vai encontrar uma pergunta assim dentro de um livro. Quando eu falo assim, você tem que ler com a visão de uma pergunta aberta dentro do livro. Cara, você não vai encontrar uma questão desse tipo, né? Mas você estudando por livro e adquirindo todo o conteúdo e imaginando questão aberta, cara, no final, uma questão desse tipo é você ter que condensar todo o conhecimento que você tem clínico, de atendimento, de estudo e tudo mais, você tem que condensar tudo e colocar no papel. Então, é um tipo de questão que você tem que treinar. Essa questão aqui, cara, você tem que pegar e escrever aqui, ó, essas 20, 30 linhas. Você tem que utilizar isso como se fosse um simulado. E utilizar aquelas 60 minutos que eu falei para vocês separarem, você tem que utilizar isso aqui para você treinar isso daqui, cara. Aí pega essa resposta aqui, entrega para um colega, para um professor que você tem contato, pede para ele corrigir para você. E ele vai te dar, às vezes, ideias melhores ainda para você poder escrever isso aqui. Que dá para dissertar de 20 a 30 linhas tranquilo, frente a tudo que está escrito aqui, ó. Falou que o cara é pressão alta, diabetes tipo 2, você tem que explicar um pouquinho como é a conduta desse tipo de paciente, né? Você tem que aferir a pressão, olhar a glicemia do paciente na hora, o horário que você vai atender ele, qual que é o melhor horário para você atender.
Você vai fazer antibiótico ou não para o paciente? Aí o que você faz de conduta ali para poder aliviar a dor do paciente? Né? E outra coisa também, lá na frente, no final, melhorou a inflamação, planeja assim, talvez uma exodontia, porque tem lesão de forca. Entendeu? Então você consegue viajar demais. E como é que você consegue responder uma pergunta bem sucinta, bem tranquila, bem certinha, sem ficar enrolando, colocando muito conteúdo aqui? Por meio de conteúdo que você adquire estudando por livro. Entendeu isso aqui? Então, quanto mais você conseguir estudar, e melhor estudar, e com visão de questão aberta, estudando aqui, melhor para você condensar todo o seu conhecimento e conseguir colocar isso no papel. Porque o cara que não estudou muito, cara, ele não consegue escrever muita coisa daqui não. Ele vai viajar aqui, vai começar a enrolar para dar 20 linhas no mínimo. Cara, não consegue. Vou mostrar um outro tipo de prova. Agora questões menorzinhas, que já tem um espelho, tá? Para vocês verem da OCP Concursos. Aqui, ó, tô com a prova da Prefeitura de Jatobão, dos Guararapes, né? Lá de Pernambuco. E aqui caiu prova aberta, olha só. Um caso clínico aqui, né? Durante o atendimento, paciente portador do vírus e tal. Dizendo aqui foi um caso de perfuração, acidente, né? Acidente de trabalho, né? Que a agulha de sutura, que contém grande quantidade de sangue e tal. Sofreu acidente, né? Deve ter perfurado o dedo e tal. O profissional de saúde tomou 3 doses da vacina de hepatite B e passou por exames recentemente que apresentaram resultado anti-HBS negativo. Explique qual deve ser a conduta profissional nesse caso. Olha que interessante essa questão, né? Mas assim, questões menores, só 15 linhas no máximo e tal. E outra questão que traz essa prova aqui, ó. Em 2013, houve correção de dose máxima de anestésicos locais para o uso em odontologia. Então, aqui sobre dose anestésica, né? E cobrando exatamente a referência aqui, ó. Malamédia 2013, cara. Olha que interessante, né? Então, assim, são questões pequenas, muito provavelmente não deve ser assim, porque é muito pequenininha, né? A não ser que ele acrescente mais perguntas aqui dentro desse caso clínico e acrescente mais perguntas de anestésio aqui dentro desse caso aqui de cálculo de dose. Às vezes não vai se ater só cálculo de dose, vai citar o paciente que é hipertensa, que tem diabetes, vai perguntar qual que é o anestésico que usa, qual que é a técnica que você vai anestesiar, porque você quer fazer o tratamento de tais dentes, né? Então a banca pode brincar aqui, né, com uma questão dessa, colocar um enunciado gigante e fazer várias perguntas, né? Bom, vou mostrar aqui o espelho, que essa prova da OCP tem um espelho de respostas. Aqui, ó, tô aqui com a folha de respostas, tá? Só um detalhe muito importante aqui, ó. Essa prova, jovem, é de buco, tá? Então, vamos lá. Tem a pergunta aqui de novo, né? Nesse espelho. Você acha na internet isso aí, tá? Então, aqui, ó. Explique qual deve ser a conduta, tal, para inflação. Aí aqui tem a resposta, certinho, ó. Exatamente, o profissional deve remover as luzes, realizar a higienização das mãos com água e sabonete comum, né, com água e sabonete antisséptico durante 30 segundos, a aplicação de substâncias irritantes para a pele com desinfetante, por exemplo, não deve ser aplicada, tal. E a resposta aqui até 15 linhas, pequenininha, né? E a outra aqui é da prova de buco, só lembrando isso, tá? Perguntando aqui da dose anestésica, né? E aqui falando sobre o cálculo. Então, são respostas pequenas. Acredito que não tem uma questão pequenininha assim, não. Eles vão pedir, assim, ou você descrever o tratamento lá, grandão, né? Igual eu mostrei a segunda questão que eu mostrei, ou a primeira, com vários tópicos, perguntando várias coisas ali, tá? Então, só exemplo, beleza? Então, bora voltar aqui, ó. Eu tenho aqui várias questões abertas e nós teremos aqui mais questões, porque eu continuo procurando isso aí, tá? O curso é só dia 7, vou disponibilizar isso aqui para o pessoal. Então, beleza, bora voltar para a nossa análise, tá? Bom, então, resumindo, saiba disso. Primeira dica, você vai pegar questões abertas, independentes que seja da mesma banca, né? Que eu não encontrei. Caso você encontre, beleza, tá? Mas você vai pegar questões abertas, anteriores, para você ter uma noção como é que faz. Você vai resolvê-las também, tá? Escrevendo tudo certinho. Não tenha preguiça, por favor, escreva, tá? Na prova, pega a prova anterior e escreva certinho. E mais, estudar com aquela visão de quem está enxergando questão aberta ali, igual eu fiz, mostrei para vocês cada post-it ali, beleza? Continuando aqui, bora para outra fase desse concurso, jovem, que é a fase de teste físico. Aqui, ó, teste físico, gente, serão 5, tá acabando a análise, tá? Serão 5 testes físicos, jovem, é coisa pra caramba. O índice é alto, o teste físico é puxado, comparado aí com outros testes físicos de outras instituições, tá? Eu considero até um pouco mais puxado do que essa parte de exército, aeronáutica e marinha, eu considero mais puxado, tá? Mas nós teremos barra, flexão, abdominal, corrida e natação, beleza? Tem que ficar atento somente aos índices aqui, ó.
Ah, tá. Uma coisa muito importante, tava até esquecendo, gente. Item 2.11. Nossa, esse item aqui ficou... Eu buguei com esse item, cara. Eu vou pegar o edital aqui, eu vou ler esse item para vocês. Isso é importantíssimo. Espero que você esteja assistindo essa análise antes do período de inscrição ou até a data limite de inscrição, porque você vai precisar por causa desse item 2.11. Ó, vou lá. Cara, eu tô com o edital aberto aqui, olha só, jovem, presta atenção. Item 2.11, presta atenção. O candidato deverá executar os esforços que compõem a avaliação física de acordo com o previsto no item 12. Depois você lê o item 12 todo, tá? Deste edital. E no vídeo de instruções, então tem um vídeo que está disponibilizado no endereço eletrônico. Você tem que acessar esse endereço e assistir o vídeo que mostra como é feito os testes físicos, né? Como é que são as regras e tal. Então você tem que fazer isso até o final do período de inscrição. Olha que interessante, você tem que executar os esforços que compõem, né, de acordo com o vídeo e tal, até o final do período de inscrição. Como é que eles vão saber que você executou ou não? Não sei, cara, não entendi direito. Só que o item 12.11.1 me explica um pouquinho melhor. Olha só, o candidato deverá obrigatoriamente assinalar dentro da sua página de acompanhamento, né, a confirmação da visualização do vídeo com as instruções dos testes de avaliação física. Cara, então presta atenção, dentro do site do Instituto AOCP, você tem que entrar, assistir os vídeos, entender os vídeos, né? Testar, você tem que cumprir todas as regras do vídeo ali certinho e tem que, o mais importante, cara, assinalar dentro da página que você viu aquele vídeo. E eu acredito, cara, que isso seja até o final do período das inscrições. Tem chance de você não conseguir assinalar que assistiu o vídeo, talvez, depois que passar o período de inscrições. Tem chance, tá? Pelo que eu entendi, deixa nos comentários desse vídeo aí, por favor, se você entendeu algo diferente. Mas pelo que eu entendi, você tem que assinalar isso aí até o período final das inscrições, cara. Então, assim, quem fizer isso, comenta aqui no vídeo pra mim. Luiz, é isso mesmo, tal. Depois dos períodos de inscrições, eu fui lá, assinalei e deu certinho. No período de inscrições, né? Eu assinalei e deu certinho. Comenta pra mim, por favor, tá? Faz esse favor aí, porque muita gente, se realmente tiver esse prazo, que é até o final do período de inscrições, muita gente vai ficar para trás por causa disso. Tá no edital, cara. Você tem que cumprir isso aí, tá? Então, presta atenção nesse item 12.11, 12.11.1. E se você entendeu algo diferente do que eu disse aqui, por favor, deixa nos comentários desse vídeo, tá? Bora voltar e finalizar a análise edital. Então, estamos aqui no finalzinho aqui, ó, o item, eu acabei de ler esse item para você, são 5 testes físicos e tal. Bora falar dos índices, tá? Olha que interessante isso aqui, ó. Tem uma tabela no edital, gente, que eu achei que eles iam até lançar uma errata aqui, uma retificação e tal, mas ainda não lançaram, não. O que quer dizer isso aqui, ó? Porque aqui tá dizendo, as duas tabelas que tem lá, que é, aqui ó, soldado segunda classe e tal, combatente e músico. Não achei no edital uma tabelinha que diz que é do quadro oficial de saúde, porque pode ser que eles esqueceram de colocar essa tabela, ou pode ser que os índices são idênticos, pode ser também, tá? Porque esses índices eu considerei bem puxado, tá? Por isso que eu acho que às vezes é de soldado mesmo esses valores aqui, para o QoS, né, quadro do oficial de saúde, pode ser que seja um índice mais tranquilo. Mas eu vou analisar conforme tá no edital, tá? E se eles lançarem alguma retificação, pode ser que mudem e lancem a planilha do QoS, tá? Mas vamos considerar que seja igual. Se for realmente, olha o nível dos testes, tá? Aqui, ó, aqui tem falando sobre toda a quantidade de repetições e a pontuação que você faz, tá? Por exemplo, aqui, ó, a tração na barra, fazendo barra, se você fizer 2 barras no mínimo, cara, você tira 0. Se você fizer 3, você tira 1 ponto. Se você fizer 4, você tira 2 pontos. E se você fizer 12 barras, você tira 10 pontos no total. Como é que eu consigo ser aprovado, Luiz? Olha só. Você tem que ter uma média igual ou superior a 5. Tá aqui, ó, 5 pontos. Você tem que fazer no mínimo isso daqui, ó. No mínimo isso aqui de todos, né? Na verdade, assim, ó. Vamos supor que você fez 12 barras, só que a flexão você fez 22 só. Às vezes você consegue ser aprovado? Consegue, porque é uma média. A média deles tem que ser superior a 5, tá? Você pode tirar na corrida 3, por exemplo, e na flexão de braço você tirou 10. Aí na média você vai ter ido melhor, você vai ter ido mais do que 5, entendeu? O que não pode, cara, é zerar. Ou seja, esse índice que está aqui em cima, aqui, ó, você não pode fazer. Cara, 12 minutos para masculino, eu corri 2.000 metros, fiz 0.
tá reprovado, tá inapto. Por isso que eu tô achando que tá muito puxado, sabe? Que talvez seja realmente para ser soldado e para músico, né? Que é mais puxado mesmo, que o EOS costuma ter um índice menor. Aliás, um índice mais tranquilo. Mas, por via das dúvidas, está no edital. Se for esse índice aí, você tem que treinar baseado nesse índice. E fica atento ao site para ver se sai alguma retificação ou não. Mas treina baseado nisso aqui, tá? Ou seja, você tem que ter uma média superior ou igual a 5, tá? Não zerando nenhuma prova. Então, você tem que fazer no mínimo isso aqui, ó. 3 barras, flexão 22, abdominal 42 e corrida 2,100. Lógico que você não pode fazer todos nesse nível não, senão sua média vai ser 1, sua média vai ser 2 pontos. Você tem que ir muito bem em alguns e em um ou outro que você não está tão bem, você pode ficar abaixo de 5, desde que a média seja superior a 5, tá? Isso é para masculino. Dê uma olhada no feminino, porque não coube aqui. E lembrando que a tração da barra fixa, né, não é fazer barra, tá? É você ficar parado e conta o tempo. E lembrando também que a flexão de braços são 6 apoios, né? Você apoia também o joelho, beleza? E por último, aqui eu estava até esquecendo, é a natação, que ela está aqui embaixo, aqui, ó, porque ela não tem tempo, não tem nem pontuação, não. É só apto e inapto. É só para ver se o cara tem uma noção de como que ele vai nadar ou não, tá? E lá no edital fala exatamente qual que é a sequência de cada um desses aí, tá? Qual que você vai fazer primeiro, qual que vai fazer por último, tudo mais. Continuando aqui, a outra fase, que é a avaliação médica. Olha só como é que já diminuiu aqui, ó. Já diminuiu 5 candidatos da odontologia, né? Já diminuiu 1 de endo e diminuiu também aqui, ó. Não, buco continuou mesmo. Os dois foram para outra etapa, né? De buco, tá? O buco continua. Mas, poxa vida, olha só. Eram 20, foi para 15. Endo era 4, foi para 3. E buco era 2, permaneceu 2. Então, aqui já vai menos candidatos para avaliação médica, tá? Ou seja, eu acho que eles vão chamar exatamente somente o número de candidatos dentro da vaga mesmo, viu, gente? Salvo engano, às vezes chamar um outro ali a mais, caso alguém desista, coisa e tal, tá? E o local de avaliação médica, né? É lá em Goiânia, tudo certinho. Vale a pena você dar uma lida no anexo 3, são as condições incapacitantes estipuladas pela portaria 8684/2016, são os casos de saúde que você será considerado inapto ou apto ali, né? Você deve saber, porque tem gente que me pergunta no Instagram: Luiz, eu tenho tantos graus aqui de miopia, você é inapto? Eu falo, cara, dá uma olhada na resolução da saúde que fala o que é inapto e o que é inapto, o que é considerado assim, alteração de saúde que você não pode entrar, que você é considerado inapto. Dá uma lida lá. E o pessoal costuma ir, ler e sabe se pode ou não entrar. Próxima fase, avaliação psicológica, não tem muito o que falar, vou te dar 2 dicas, né? Primeiro, você tem que dormir bem. Segundo, alimentar-se adequadamente. Terceiro, não ingerir bebida alcoólica. E 4, não usar qualquer substância química antes da prova. Essas dicas daqui estão no edital, tá? Dormir bem, alimentar-se adequadamente, não ingerir bebida alcoólica e não usar qualquer substância química. E, tá? A segunda dica é, cara, avaliação psicológica, olha só. Dá uma olhada, joga no Google, no YouTube, joga lá avaliação psicológica para concursos militares. Cara, você deve encontrar algum exemplo de avaliação psicológica, algum exemplo. Porque quando você vai já conhecendo alguma coisa, né? Eu acredito que talvez não tenha jeito de treinar nem nada. Mas como você vai já sabendo como que é uma avaliação, cara, a sua insegurança diminui, a sua ansiedade diminui. Então pesquise no Google, avaliação psicológica, como que é, para você ter uma noção de como é, para você não ir totalmente despreparado, né? Para te gerar, assim, menos ansiedade, um pouquinho mais de segurança, beleza? E para terminar aqui, ó, a avaliação da vida pregressa, cara. Você tem que preencher o anexo 5, mandar encaminhar por meio eletrônico, entregar também a documentação toda exigida, tá tudo no edital, dá uma lida lá, tá? A documentação, acho que é xerox autenticado e tal, tá tudo escrito certinho, dá uma lida nessa parte, tá? Eu lembro, sim, a gente sofre, vamos dizer assim, essa avaliação investigativa, né? Eles vão na casa, eles vão costumam ir nas vizinhanças, tá? Fazer uma análise realmente de verdade, fazer uma análise sobre a sua vida pregressa, ver as suas condutas, se você era uma pessoa realmente boa, se é uma pessoa tranquila, né? E eles fazem essa avaliação, isso é importante sim fazer, porque para você entrar dentro de um concurso militar, cara, você tem que estar muito padrão, você tem que ter muito certinho, você não pode assim ter praticamente nada contra você, vamos dizer assim. E lá no edital fala exatamente
os pré-requisitos para isso, tá? O que você não pode ter, qual tipo de processo que você não pode estar respondendo, nem ser punido e tudo mais. Ela fala direitinho. Você tem que ler isso aí, tá? Bom, continuando aqui, último slide e também muito importante, tá? Só para vocês saberem, é o ano inteiro de concurso. Olha quando vai homologar e divulgar o resultado final, cara. Dia 13 de março do ano que vem, de 2023. E o mais legal, tá vendo essa segundo tenente de polícia aqui, ó, que é a área de saúde, né, que é médico, dentista e tal. Cara, as nomeações serão em março, então tá garantido nomeação em março, tudo certinho, tá? E a homologação final em março, já tá tendo cronograma, previsto isso aí, beleza? E para terminar, dúvidas, me manda por direct, dúvidas também, manda lá pra doutora Karina Carrascosa, tá? Concurso _ dentista. E o perfil do Odontoquiz já está funcionando, assim, ele está criado, a gente ainda não começou a publicar, nós vamos começar assim que liberarmos a plataforma Odontoquiz para vocês, tá? Acredito que até julho, que é a data da prova, bem antes disso, creio eu, com a graça de Deus, os programadores vão entregar para a gente a plataforma pronta, para a gente poder disponibilizar para vocês. Acredito que vocês possam utilizar sim, para poder fazer, treinar questões, criar simulado para esse concurso, basicamente, tá? Especificamente, acredito que vai dar tempo sim. Mas está lá criado o perfil do Odontoquiz, não postamos ainda, vamos começar a postar assim que a gente terminar a plataforma e liberar para você, a gente começa a postar lá para divulgar. E é isso aí, jovens. Obrigado por ter ficado até aqui. Caramba, aqui é muito, muito, muito conteúdo. Eu sei que essa análise digital foi muito puxada. Só para vocês terem uma ideia, olha só as horas que são agora aqui, ó. Que eu tô gravando isso aqui de noite. São exatamente, jovens, a hora não tá nem aparecendo, 1h09 da manhã. Tô aqui vibrando, feliz pra caramba de ter trazido esse tanto de conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que realmente tenha feito diferença na sua preparação, que daqui pra frente vai se preparar de maneira diferente, ou melhor, tá? Espero, te vejo lá na imersão, que a gente vai fazer dia 7. Falta uma semana pra essa imersão. Cara, não deixe de se inscrever. Invista nisso. Todo o conteúdo que eu adquiri ao longo dos anos sobre concurso público, inteligência emocional, eu e minha esposa vamos fazer um curso mega fera pra vocês. Vocês vão ver que nós vamos realmente, assim, te aproximar mais ainda da sua aprovação, tá? Você vai aprender muita coisa legal lá. Bom, jovens, manda dúvida, comenta aqui, compartilha esse vídeo, clica no like, clica nesse coraçãozinho aí, tá? E Papai do Céu te abençoa. Quero demais que vocês passem 10 vagas. Caramba, 10 vagas, bom demais. E bora editar esse vídeo e entregar logo para vocês isso aí. Um abraço, jovens. Fica com Deus. Até mais.